Gente, hoje, na nossa aula de matemática, nós falaremos sobre leituras de tabelas e gráficos. Esse conteúdo vai estar na página 59 do livro de vocês. Diz assim: veja na tabela a representação da quantidade de alunos matriculados em escolas públicas de acordo com o Ministério da Educação e do MEC. E aí você está encontrando uma tabela. Essa tabela mostra a modalidade de ensino, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. E embaixo tem os números de matrículas, que a gente pode observar que é um número bem grande, né? São 4.897.913 pessoas na educação infantil. E assim por diante. Quando eu me refiro a tabelas e gráficos, gente, eu quero dizer o quê? Que gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. No caso da tabela do nosso livro, está falando sobre alunos matriculados. Geralmente, são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo: matemática, estatística, geografia, economia, história, etc. Para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos. Aí, dessa forma, o uso de gráfico torna a interpretação ou a análise mais rápida e objetiva. Por quê? Como no nosso livro, só observando essa tabela que temos aqui sobre os alunos matriculados, a gente vai saber identificar qual é o tipo de aluno, ou seja, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio ou da EJA, que é a educação de jovens e adultos, e os números de matrículas. A gente tem como ver isso apenas olhando um único e simples gráfico, ou tabela. Aí, na mesma página, vocês vão encontrar um outro modelo, que é o modelo formado com barras, tá aí, ó. As tabelas e gráficos são recursos para a organização de dados e informações. Os gráficos, mais do que as tabelas, facilitam a comunicação por suas características visuais. Neste caso, comparando somente a altura das colunas, podemos verificar que a maior quantidade de alunos matriculados foi no ensino fundamental. Por que a gente, só olhando, a gente sabe qual seria o maior? Você vai comparando nas medidas. Tem menos no azul e de todos o maior é o vermelho. Ele representa o quê? O maior número, a maior quantidade. É isso que um gráfico ou uma tabela pode representar. Quando você vai montar uma tabela, você precisa de alguns elementos importantes para montar esta tabela ou este gráfico. Um título, geralmente possui um título a respeito da informação que será apresentada. Por exemplo, no nosso livro, o título está lá: alunos matriculados na escola pública no ano de 2010. Esse é o título. É referente ao que se vai montar um gráfico ou uma tabela. A fonte. Muitos gráficos, sobretudo os da área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano da publicação da fonte onde foi referida. Esse que a gente está usando como exemplo, da nossa página 59, a fonte dele foi o quê? O MEC, o IBGE. Foi Fonte Brasil MEC e NEP, de onde eles retiraram esses dados, essas notificações. Números. Estes são essenciais para comparar as informações dadas pelo gráfico. A maior parte deles são utilizadas em números, seja para indicar quantidade ou tempo, se foi em um mês, se foi em um ano, num trimestre. Esses números, eles sempre irão aparecer nas tabelas e gráficos. Legendas. Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações ou dados ou períodos são sempre utilizados. Quando a gente olha alguns gráficos, por exemplo, as tabelas são usadas para organizar algumas informações ou dados da mesma forma que os gráficos.
Elas facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. Você olhando uma tabela assim, você consegue ver os meses, no caso aqui, trabalhados, ó, tem o título dessa tabela. Vejamos a tabela, por exemplo, com base no salário mínimo. Tem aí os meses trabalhados e o valor, no caso do abono. Então, você consegue ver vários meses e vários valores ao mesmo tempo, porque estão todos numa mesma tabela. Sendo assim, são usados para melhorar a visualização de informações em diversas áreas do conhecimento e também são muito frequentes em concursos e vestibulares. Quando você olha assim o número de vendas de uma loja de departamento, só em observar um gráfico como esse, você já consegue ver o que está maior e o que está menor. Aquele que está maior obteve um número de vendas maiores. Aquele que está menor obteve um número de vendas menores. Olha só. Aqui, roupas femininas, está quase no 800. Roupas masculinas, ultrapassa os 400, mas está bem menos do que as roupas femininas. Roupas infantis, está lá no mais dos 600. Cama, mesa e banho, que está ali no 400. Então, olhando assim, é mais fácil quando você vê nas colunas, porque você consegue, só pela altura das pinturas, você consegue fazer essa diferenciação. E, por fim, esse outro tipo de tabela, também que a gente encontra, olha aí, na forma de linhas deitadas, né? Turistas no Brasil. A gente tem os países de onde esses turistas saem e ao lado o número da população que faz essas viagens, esse turismo para vir conhecer o Brasil. Aí nós temos, por exemplo, o Uruguai, em torno de 1.178 pessoas vêm ao Brasil anualmente para conhecer. E observando essa tabela, a gente consegue ver que o maior número de turistas que vêm ao Brasil, do exterior para o Brasil, são pessoas da Colômbia. 4.465 pessoas. Então, só observando, a gente já consegue ver quem mais nos visitaria. Então, é para essa facilitação de visualização que a gente trabalha na leitura de tabelas e gráficos. Então, vamos praticar no nosso livro e ver o que a gente consegue aprender mais.